muito interessante porque, na realidade, a maior parte das pessoas conhece um pouco a atividade da medicina nuclear como especialidade médica. A medicina nuclear é, por outro, uma especialidade médica independente, tem um colégio próprio na Ordem dos Médicos que trata da atividade de todos os médicos com esta especialidade, e aquilo que tentamos fazer nesta especialidade é estudar algumas das causas funcionais das doenças utilizando aquilo que chamamos de radiofármacos. Os radiofármacos são moléculas compostas, um análogo biológico que tanto pode ser endógeno como pode ser fármaco sintetizado. Na molécula igual ou à molécula igual juntamos uma outra molécula de um elemento radioativo que chamamos de radionuclídeo. Radionuclídeo que habitualmente tem uma semivida muito curta ou relativamente curta e, portanto, as doses de irradiação aos doentes são pequenas. Os radiofármacos que utilizamos tanto servem para atividade diagnóstica, tentando obter informação sobre as alterações funcionais a nível celular ou a nível de elementos subcelulares, e o mesmo radiofármaco ou outros radiofármacos com radionuclídeos com uma diferente semivida e também uma energia diferente de emissão das suas radiações eletromagnéticas, podem servir também para tratar algumas patologias. São os exemplos mais clássicos: o estudo da função tiroideia com o iodo 123 ou tecnécio 99N, e a terapêutica de doenças da tiroide, como por exemplo o hipertiroidismo, em ambulatório com o iodo 131, ou metástases de carcinoma da tiroide, também com o iodo 131, mas para isso precisamos de manter os doentes em internamento, em quartos especialmente dedicados a este tipo de tratamentos, durante alguns dias, ao fim dos quais os doentes podem ser libertados e ter qualquer contacto com a população geral, sem problemas e sem dificuldade. As atividades da medicina nuclear e o uso de radiofármacos têm a intenção de estudar, isto é, ajudar ao diagnóstico, ajudar à orientação clínica mais adequada para a melhor terapêutica por parte dos clínicos que seguem os doentes, mas também têm possibilidades de terapêutica, não só na oncologia, mas em particular na oncologia é onde os radiofármacos desempenham a sua importância primordial na área da terapêutica. Podemos usar múltiplos exemplos para demonstrar isso mesmo, mas deixe-me chamar a atenção apenas de duas ou três áreas. Uma delas é na endocrinologia oncológica. Por exemplo, doentes com carcinoma da tiroide, que depois de terem sido operados, uma obrigatoriedade dos carcinomas da tiroide, vão precisar de ser revistos periodicamente, porque a frequência com que desenvolvem metástases de carcinoma da tiroide é relativamente elevada. Estes doentes beneficiam do tratamento destas metástases com o iodo 131. Porquê? Porque o iodo 131 é um elemento que é utilizado pelas células da tiroide, tal como o iodo não radioativo é para fabricar hormonas tiroideias. Todas as células da tiroide e as células da maior parte dos carcinomas da tiroide usam também ou podem usar o iodo 131. Nós enganamos essas células, elas captam o iodo 131 e o iodo 131 liberta a radiação, destrói as células e trata as metástases de carcinoma da tiroide. Mas existem outros exemplos. Por exemplo, usamos rádio 223 para tratar
metástases ósseas de doentes com carcinoma da próstata. Por exemplo, usamos lutécio a marcar um peptídeo totanó para tratar doentes com metástases de carcinoma ou, melhor dito, de tumores do tipo neuroendócrino e assim por diante. Existem muitos exemplos e, na realidade, temos tratamentos eficazes com radiofármacos para doenças oncológicas, fundamentalmente. A vantagem dos radiofármacos é que, porque se vão localizar dentro das células ou na periferia das células, a deposição de energia, se utilizamos o radionuclídeo correto, e habitualmente utilizamos um radionuclídeo emissor alfa ou emissor beta menos, que tem um percurso da sua irradiação muito curto, deposita toda a sua energia e mata a célula rapidamente. Olá, João. As radiações são sempre um problema. As radiações eletromagnéticas têm efeitos biológicos sobre os organismos vivos, quer eles sejam pertencentes à flora, quer eles sejam pertencentes à fauna. E disso não temos dúvida. Por isso, tudo aquilo que fazemos em medicina nuclear, nesta especialidade, é altamente regulado. Existem normas muito específicas a nível nacional e a nível internacional que somos obrigados a cumprir diariamente para nos certificarmos de que não só a atividade ou a quantidade de radiação ionizante administrada aos doentes é suficientemente pequena, mas também os técnicos e todos os elementos do pessoal que trabalham e que contactam com doentes estão suficientemente protegidos dos efeitos da irradiação provocada por esses doentes. Mais do que isso, sabemos também que quando libertamos os doentes para o exterior do departamento, do serviço, a quantidade de radiação que esses doentes emitem é suficientemente pequena, eu diria mesmo quase ínfima, e temos a certeza que eles não vão expor outras pessoas aos potenciais malefícios da radiação durante o tempo em que estão a eliminar esses radiofármacos. Devo salientar aqui que toda a ideia que se tem sobre radiações ionizantes como algo muito maléfico vem das experiências graves de desastres nucleares, não só dos desastres das bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas também dos desastres que aconteceram em centrais nucleares relativamente mais recente na nossa vida. Estão lembrados, provavelmente, aquele que os chama mais a atenção é Chernobyl, mas houve um outro mais recente no Japão, e de facto a quantidade de elementos radioativos libertados durante esses desastres são enormes. E aquilo que nós conhecemos como efeitos maléficos da radiação ionizante vem desses desastres. A utilização em diagnóstico, quer na imagiologia clássica, quer em medicina nuclear com radiofármacos, diz-nos que não há efeitos maléficos das quantidades de radiação ionizante que utilizamos em diagnóstico e mesmo quando estamos a fazer tratamento.